Crise climática na Europa e nos Estados Unidos. Foi uma semana em que noticiamos temperaturas recordes, né, na Itália, em Londres. Enfim, isso traz transtornos, muitas vezes graves, para a saúde, né, de idosos. Então foram mortes provocadas pelo clima ou crise climática, não é esse o nosso tema? O verão europeu tem surpreendido, a temperatura tem batido recordes em diversos países. Vamos a alguns exemplos, né? Na terça-feira, lembra-se? Reino Unido registrou a temperatura mais alta de sua história, 40,2 graus. Imaginem, mas 40 no Rio de Janeiro e 40 em Londres, né? Recorde anterior, 38,7, isso foi em 2019, segundo o órgão meteorológico britânico, Met Office. França chegou a enfrentar temperaturas de 42, 43 graus. Espanha, Portugal, Itália também registraram episódios de temperaturas extremas com incêndios florestais que aconteceram em diversas regiões. Extremos de temperatura também ocorreram na China, no Japão, nos Estados Unidos, onde o presidente Joe Biden declarou inclusive emergência climática para liberar recursos para combater essa onda de calor. Então, mais uma vez, nos perguntamos o que é que está acontecendo com o clima, essa crise climática. E para entender melhor, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, titular do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia. Bom dia, Roxane. Tudo bom? Tudo bem. Olha, esses fenômenos estão cada vez mais comuns e a gente precisa explicar o que é que está acontecendo. Não é só uma previsão do tempo momentânea, quer dizer, há fatores muito maiores que estão, imagino, que contribuindo para estes fenômenos. Olha, Roxane, é importante a gente considerar que esses fenômenos, eles estão acontecendo em diversas regiões, como você bem mencionou. Eles não estão restritos a uma área específica ou a um país específico, e eles são um sintoma claro de que as mudanças climáticas, elas já estão manifestando aí todos os seus efeitos, inclusive para surpresa, né, dos cientistas que trabalham com o clima. As previsões davam conta que esse nível de temperatura poderia ser atingido caso não houvesse nenhuma reversão, né, no cenário das emissões de gases de efeito estufa. Isso poderia acontecer em 20 ou 30 anos e está acontecendo agora. Inclusive, há quem argumente que os cientistas, eles foram muito conservadores nas suas previsões. E note que há alguns anos considerava-se que os informes do IPCC eram, de certa forma, alarmistas, né? Estavam criando projeções que provavelmente não aconteceriam, ou dificilmente aconteceriam, e elas estão acontecendo com uma antecedência muito grande, com uma intensidade maior, né, do que o suposto para essa época. Eu mesmo já manifestei isso em algumas ocasiões, inclusive aqui na coluna, né, dizendo assim, olha, eu ministro a disciplina de mudanças climáticas lá no programa de ciências ambientais, né, do Instituto de Energia e Ambiente, e há alguns anos era um pouco mais difícil, né, de mencionar exemplos, embora eles existissem, e hoje infelizmente ficou mais fácil, porque esses exemplos eles ocorrem com uma diversidade muito grande, não só no Brasil, mas também no exterior. Então o que a gente tem verificado efetivamente são as consequências das mudanças climáticas. Note que você mencionou, né, a Europa, são diversos países da Europa, mencionou também Japão, China, né, Estados Unidos, ou seja, algo que vem se disseminando em vários países e não há, infelizmente, a perspectiva de que esse cenário mude. Pode ser que talvez o próximo verão europeu ele seja um pouco mais brando, ou pode ser, inclusive, que ele seja mais intenso, porque há uma situação que dizem que o clima global, quando nós temos um período de laninha, ele tende a ser um pouco mais ameno. Isso para algumas regiões realmente funciona, para outras nem tanto, né? Há uma dúvida se essa influência ela chega a atingir, por exemplo, a Europa. Mas há quem diga, né, no Serviço Meteorológico Britânico, que caso nós tenhamos um El Niño no próximo ano, né, ainda não há esse prognóstico, que a situação na Europa poderia ser ainda pior, ou seja, as temperaturas elas poderiam ser superiores ao que nós estamos verificando agora. E você bem colocou, né, no caso de Londres,
que o recorde anterior ele foi atingido em 2019, ou seja, há poucos anos. Londres esteve próximo, né, dos 40 graus, esteve ali com 38,7, praticamente 39, e agora já superou nessa terça-feira os 40 graus. Então, infelizmente, nós estamos enfrentando essa situação das mudanças climáticas, e como não há perspectiva de reversão disso, nós temos aí um cenário, uma necessidade de adaptação a esse contexto. Agora, vejamos, o que você colocou. Nós temos, às vezes, uma temperatura de 40 graus no Rio de Janeiro, podemos ter uma temperatura próxima a isso no Nordeste. São cidades, são regiões que se adaptaram ao calor. Agora, imagina Londres, que na verdade é uma cidade oposta, né? Ela está adaptada ao frio, ela está adaptada a um clima chuvoso, né? Os danos que isso pode provocar à saúde de crianças e principalmente pessoas idosas. Então, a necessidade de adaptação, ela se impõe, e essa manifestação, né, das mudanças climáticas, ela ocorre de diferentes maneiras. Então, a gente tem visto no hemisfério norte, principalmente, elevação de temperatura e também, eventualmente, como aconteceu no ano passado, chuvas torrenciais como aquelas que atingiram o norte da Alemanha, a Bélgica, sem registros históricos equivalentes. E para encerrar essa questão, uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, bom, essas avaliações de temperatura, né, esses registros de temperatura, em geral, eles têm aí em torno de 100 anos, não muito mais do que isso, tá? Então, como é que a gente pode dizer que não houve, né, há 200, 300, 400 anos uma temperatura equivalente em Londres ou em outros locais da Europa? Importante considerar que a Europa já era ocupada há mais de 2.000 anos, e nós tivemos uma ocupação muito intensa, né, o domínio do Império Romano praticamente em todo o continente europeu durante muito tempo, e os romanos, eles tinham registros históricos, registros por escrito do que acontecia. Então, se esse tipo de evento tivesse acontecido, por exemplo, há 2.000 anos ou há mais de 2.000 anos, isso certamente teria algum relato, ou se isso fosse algo habitual, isso teria sido relatado. Então não há registro histórico, mesmo que não seja um registro numérico, não há nenhuma descrição de eventos equivalentes na Europa. Eu não vou falar da América do Norte porque a colonização nos Estados Unidos e no Canadá é tão recente quanto no Brasil. Muito recente. Né? Um pouco mais de 500 anos. Mas a Europa já era ocupada muito antes, né, do início da ocupação do território brasileiro pelos europeus. Então haveria registro histórico de situações semelhantes. E não há esse tipo de registro. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não tem aqui, ou nas regiões mais recentes, registros extremos. Como é que isso afeta o Brasil? Nós também temos os nossos fenômenos climáticos extremos aqui. A gente está vendo, por exemplo, chuvas intensas por um período muito curto. Então, explica um pouco para a gente como é que isso afeta o Brasil, professor. Bom, em relação à temperatura, rapidamente, convém lembrar que no finalzinho de julho do ano passado, nós tivemos uma frente fria muito intensa, que atingiu ali a Serra Gaúcha, próximo também da divisa com Santa Catarina, e que, segundo os meteorologistas, ou ela foi a frente fria mais intensa já verificada naquela região, ou está entre as mais intensas já verificadas. E meses depois nós tivemos, no interior do Rio Grande do Sul, temperaturas ao redor de 43 graus, e no oeste de Santa Catarina, temperaturas de 46 graus. Ou seja, os dois estados enfrentaram extremos de temperatura em poucos meses. Mas nós vamos além das temperaturas, porque você bem mencionou, nós tivemos chuvas intensas, foi o caso da Bahia em dezembro, depois em janeiro, Minas Gerais, né, estados que foram assolados por chuvas muito intensas. Nós tivemos aquela seca sem registro histórico equivalente na região central do Brasil, né, no ano passado. Nós tivemos este ano um ciclone. Os ciclones, eles são normais na época fria, e aí eles se direcionam para o centro, né, para o meio do Atlântico. Não, esse começou a ir para o Atlântico, depois ele voltou e assolou ali todo o litoral do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, injetando uma massa de ar frio muito intensa que chegou até o sul da Amazônia. Então nós estamos também enfrentando esses extremos climáticos no Brasil, e eles têm se manifestado principalmente ou sob a forma de estiagem muito severa e muito prolongada, como
A estiagem que está acontecendo agora da região, no estado de São Paulo, né, do centro-norte, né, do noroeste paulista, está sendo muito afetado por uma seca muito intensa, muito severa, e isso se intercala com chuvas também muito intensas e muito concentradas, que vão balizando esse cenário. Ou nós temos estiagem prolongada, muito intensa, intermeadas com chuvas também muito concentradas. Nós não temos aquele clima mediano, onde a chuva é bem distribuída, ou de repente o período seco ele não é tão intenso quanto verificado atualmente. Então, nós também estamos sofrendo os efeitos das mudanças climáticas e necessitamos de políticas públicas de adaptação a esses fenômenos. Muito bem, então aí, portanto, a crise climática e os fenômenos extremos, eles estão acontecendo em várias regiões ao mesmo tempo. Isso quer dizer, é um fenômeno, sim, global, e vamos ter que lidar com isso, não é? Com verba, mudar, como é que vamos enfrentar isso nos grandes centros urbanos, porque o risco para a população sem dúvida que é muito grande. Professor Pedro Luiz Cortes, conversando com a gente aqui sobre meio ambiente, sempre às sextas-feiras, professor da ECA, do IEE, e tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Lá você também acompanha nossas conversas semanais, assim como você pode acessar em nosso portal, jornal.usp.br. Muito obrigada, professor. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Até a semana que vem.